Paz do Senhor, povo de Atos, Jardim Secreto. A paz do Senhor para você que está no nosso canal Atos Tube. Estamos aqui para a realização do nosso primeiro podcast e é um prazer contar com a sua presença. Obviamente, nós vamos começar aqui falando sobre um tema muito interessante que a pastora vai estar lendo. Então, para você que não nos conhece, eu sou o pastor Cleiton Francis. Eu sou a pastora Cláudia. Muito bem. Pastora Cláudia de Farias, né? Ela é bem calminha, bem tranquila, né? Mas eu vou pedir para a senhora falar bem pertinho do microfone para aparecer bastante o som, tá bom, pastora? Amém. Então, gente, nós vamos começar com um texto que a pastora vai ler. Eu peço que você pegue a sua Bíblia aí, tá bom? Pega a sua Bíblia, acompanhe lendo com a gente, porque é muito importante, tá certo? Vamos lá? Mateus 5, versículo 2 em diante, diz assim: E abrindo a sua boca, os ensinavam, dizendo: Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aleluia. Deixa eu frisar uma coisa aqui, que muitas vezes a gente não percebe ou a gente não vê, né? Que tem momentos da vida da gente que a gente não sabemos o que significa exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas antes de vós. Então, antes de nós, né, os profetas já eram perseguidos. E a Bíblia nos ensina a alegrar-vos, alegrai-vos, né? Porque quando a gente sofre uma perseguição e a gente se entristece, a gente deixa de viver o que vem aqui em cima. Que diz bem-aventurado, ou em outras traduções, felizes são aqueles que são perseguidos. Felizes são aqueles que choram por causa da justiça. Felizes são aqueles que são misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quando a gente chega aqui embaixo, que a gente não percebe que antes de nós, os profetas foram perseguidos, né, pastor? Eles foram perseguidos mais do que nós somos hoje. Mais do que nós somos hoje. Hoje o que a gente passa é tão pouco, em vista do que eles passaram antigamente, né? Do que eles viam antigamente, do que eles ouviram antigamente. As perseguições que eles sofriam antigamente são piores do que o que a gente passa hoje. Hoje o que a gente passa é tão pouquinho, mas se a gente prestar atenção, a gente vê que nós somos felizes, porque a gente não passa tanta perseguição assim. E essa fome, e essa sede de justiça, essa vontade de querer estar na presença de Deus, essa vontade de falar, né, de levar o evangelho. E que hoje a gente tem essa liberdade para ir ali na esquina e falar de Jesus, e falar da presença de Deus, e falar o quanto Jesus nos ama, o quanto Jesus quer nos levar para morar com Ele. Isso é tremendo, né? Maravilhoso, né? E o tema aqui que a senhora puxou, né, nesse versículo 12, né? Obviamente a senhora leu do 2 em diante para a gente entender o contexto, né, desse sermão de Jesus. E para a gente entender esse contexto, é bem interessante a gente olhar para esse versículo que a senhora frisou, né? Regozijai-vos. Essa palavra regozijo, ela está em desuso, né?
A gente não costuma falar, nossa, eu fui na praia semana passada, foi um regozijo só. Verdade. Não usamos mais essa palavra, né? Mas é a gente curtir prazerosamente, saborear, né? Regozijar, é você se alegrar com algo, é você, sabe, aquilo ali te fazer bem, você ter aquela sensação de bem-estar. E a gente tem que sentir isso quando a gente é perseguido. A gente tem que se alegrar, sentir prazer nisso, porque aqueles que vieram antes de nós, eles foram mais perseguidos do que a gente, né? Muito mais. Talvez, eu não sei você, né? Talvez você conheça. Eu, pelo menos, eu não conheço pessoalmente ninguém que foi apedrejado. Nem eu. Por causa do evangelho. A senhora conhece, pastor? Não. Nem no seu tempo lá de mocidade, em 1800 e... Não? Não. Então... Brincadeira, você sabe, né? Não vou ficar brincando muito não, senão depois eu fico de banco. Não. O grande lance, né, pastora, é a gente regozijarmos, a gente se regozijar, né, a gente sentir prazer nisso e também exultar, né, a gente se alegrar, porque existe algo no crente, um termômetro que a gente tem para que a gente faça as coisas na igreja, né, pastora? Você pode perceber, quando as coisas vai bem na vida de uma pessoa, às vezes, obviamente tem dois lados dessa moeda, mas na maioria das vezes, quando a pessoa ela é devota, ela é firme com Deus e as coisas vão bem, a pessoa está explodindo assim na igreja, ela está fazendo tudo, está participando de tudo, batismo ela está junto, evangelismo ela está junto, está nos cultos de ceia, tudo, ajuda, coopera, sabe, tá feliz para pregar e tal. Agora, essa mesma pessoa que tem empolgação com as coisas de Deus, que participa das coisas de Deus, quando passa por um abalo, por alguma coisa na sua vida, aí ela automaticamente ela cessa. Ela cessa. Principalmente quando há uma perseguição dentro de casa. A mulher, que às vezes o marido não é crente e aí implica, ou vice-versa, né? Quando o marido, quando a mulher não é crente e o marido se converteu. Então, às vezes pode ter algum atrito no lar. Ou os filhos que têm pais descrentes, né? Ou os pais com filhos descrentes. Eu estava assistindo uma matéria, pastora. Deixa eu encaixar aqui para a senhora. Muito bem. Eu estava assistindo uma matéria, pastora, que no Cidade Alerta, inclusive, que um menino tinha sido assassinado, um rapaz, né? Tinha sido assassinado e daqui a pouco uma pessoa estava sendo entrevistada e falou assim, não, ele é bem conhecido no bairro, ele é filho do pastor, assim, assim, assado e tal, esse pastor é muito querido aqui na comunidade. E na mesma hora que eu vi a notícia eu fiquei pensando, puxa vida, como será que está o coração desse homem? E eu me recordo de fazer uma oração por ele, eu não me recordo o nome dele agora, mas na matéria lá, eu orei, eu nem lembro se foi citado o nome dele na matéria, mas eu lembro que eu apresentei ele em oração e eu fiquei assim, pensativo, né? Esse texto que a senhora trouxe, ele vai muito de encontro a isso, né? As coisas, situações da vida que às vezes pode derrubar o nosso ânimo, né? Prejudicar o nosso prazer em servir. Isso é muito perigoso. E você falando assim, né? A gente vê que tem muitas pessoas que quando passa por um processo difícil, né? Principalmente quando a gente perde um filho, né? Quando a gente perde alguém que a gente ama, aquele que confia no Senhor, é aquele que realmente sabe para onde vai. Ele até se abala, ele se entristece, mas ao mesmo tempo ele se alegra. Exatamente. Né? Ao mesmo tempo ele se alegra. Nem todo mundo entende, mas ao mesmo tempo ele se alegra. Ele tem uma firmeza, porque sabe nos braços de quem aquela pessoa está e como está. Né? O ruim é quando você não tem Cristo, quando você não tem aquela esperança e tudo que vier contra, né? Tudo que vier contra você, você desaba, né? Você desaba. E tem pessoas que essa força que Jesus dá, esse consolo que Jesus dá, faz com que ela acredite cada vez mais. Jesus, ele fez o melhor que podia fazer. E é muito difícil.
né? É muito difícil quando um pai perde um filho, principalmente quando ele é assassinado. Na situação, né, que foi, né? Isso é algo realmente lamentável e infelizmente eu não sei o nome dele, mas fica os nossos sentimentos, né? E enfim, pastora, outra parte aqui desse sermão que é bem interessante, eu gosto muito de citar uma frase, né, que se eu não me engano agora foi Mahatma Gandhi quem disse que se perdessem todos os livros da terra e sobrasse só o Sermão da Montanha, nada teria se perdido. De tão rico que ele é, né? De tão valoroso. Precioso. Né? É precioso demais. E eu gosto muito, né, do versículo 3, que fala: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humilde de espírito, né? E se você for ver bem, o Espírito que está escrito aqui é com E minúsculo, então ele não está se referindo ao Espírito Santo, porque como é Deus, a gente, quando vem na tradução, é colocado com o E maiúsculo. Bem-aventurados os humildes de espírito, o espírito humano humilde. Sabe aquela pessoa que é humilde, que você tem prazer de ficar ao lado dela, porque não é uma pessoa que quer ser melhor do que você o tempo inteiro, né? Essas pessoas são chatas, infelizmente, né? Aquelas pessoas que, sabe, tudo dela é melhor. Você fala, nossa, eu vou fazer tal coisa, mas eu já fiz tal coisa assim. Por exemplo, você fala, nossa, amanhã eu vou tomar um sorvete, vou comprar um picolé ali que eu gosto. Mas você tem que ver os que eu tenho lá em casa da marca X, Y e Z, que sempre tem essas pessoas. É horrível isso. Nossa, eu comprei uma camiseta, tô feliz. É verdade, né? Eu também fui lá na Gucci e comprei, eu não poderia falar a marca, né? Mas tudo bem. Então, assim, sabe, tem isso. Só que existe esse lado dentro da nossa fé. Tem pessoas que elas são soberbas na fé. Tem aquele irmão que tá no princípio da caminhada, né, pastora? E às vezes você vê que aquela pessoa que já tem mais tempo, que é cheia de dons, que profetiza, que fala em línguas, que tem visão, se sente superior a essa pessoa. Sim. Né? Sendo que a regra do evangelho é você, né, subir para descer mais, né? Nossa, agora você é pastor, puxa, o nível é extremamente alto. O nível de cobrança é alto, mas o meu nível de humildade tem que ser muito, muito mais alto. Eu tenho que me considerar abaixo de todos. Exatamente. Né? Assim, nesse sentido. Porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Sim. Então o sentido é servir, não é? Sim. E aí tem muita gente que não tem a humildade para servir. Elas querem ser abastadas dos dons e querem reter somente para elas. E querem, às vezes, usar esse dom para benefício próprio, né? Uhum. Infelizmente, tem muitas pessoas que... Não sou contra a pessoa viver do ministério, mas tem pessoas que elas não somente vivem do ministério, como elas se tornam abastadas por meio do ministério. E esse é um lado da questão que eu pessoalmente tenho uma opinião contrária. Eu acho que você tem que ter o suficiente, né? O suficiente para você ter uma vida legal e tal, porque é um trabalho, como qualquer outro. Sim. Mas aí você vê algumas pessoas que são assalariadas com 300 mil, 400 mil, e você fala, uau! Viram a estrela da igreja. Exatamente. E, bom, é algo bem complicado. Tem que brilhar mais. Tem que brilhar mais, né? E aí não tem a questão da humildade, né? Exatamente. Mas, diminuindo um pouquinho a proporção disso, tem pessoas que, por conta dela ter mais dons espirituais, elas se sentem mais acima das outras pessoas. Isso é algo triste, né, pastor? Sim, porque entra aquilo, né? Tem pessoas que ela tem tantos dons, né? Tantos dons maravilhosos, né? Porque ela buscou. Né? Ela buscou, então ela tem, né? Então ela buscou. Mas por ela ter, ela acaba querendo dizer para aquelas outras pessoas que ela tem mais, porque ela sabe tudo, né? Se ela piscar, Deus já está falando com ela, né? Então, assim, é muito ruim, porque quem chega, por exemplo, né? Eu posso ser cheia de dons, e se você chegar, né? Eu quero te mostrar aquilo que eu tenho. E às vezes você pode pensar assim, a pastora tem mais do que eu tenho que buscar para me igualar a ela, mas o que é teu, o que é meu é meu. Uau. E muitas vezes a gente quer passar por cima das pessoas porque a gente tem um pouquinho mais. Uau. E não pode. Né? Uau.
É até interessante a senhora falar isso, porque às vezes a pessoa está orando por um dom que ela nunca vai ter. Exatamente. Deus nunca vai compartilhar isso com aquela pessoa, porque não faz parte do chamado dela, não faz parte, não é uma ferramenta que ela vai precisar. Né? Os nossos dons são ferramentas, ministério é trabalho, então a gente tem que usar a ferramenta de acordo. Por exemplo, eu estou super feliz que eu comprei uma parafusadeira e furadeira extremamente top, né? E ela é útil para o serviço que eu vou fazer, mas, por exemplo, para um médico, essa furadeira não vai ser importante. Eu acho que eles devem usar, né, em algumas cirurgias, eu não sei. Sim. Mas, enfim, um médico que ele é... Como é que é o que faz o diagnóstico? Aquele que a gente passa primeiro? O clínico geral. O clínico geral, você não vai chegar no consultório dele, vai ter uma furadeira. Qual que é o seu problema? Eu tô com uma dor de cabeça. Ele liga a furadeira. Eu acho que eu já sei como... Não tem isso, né? Então, com certeza não. A ferramenta, ela é adequada para o seu trabalho, não é verdade? Exatamente. Por exemplo, você não vai chegar no consultório do médico mais uma vez e vai ver lá uma inchada, porque não é adequado, né? Você vai até se assustar. Você chegou lá, doutor, tô com uma dor de cabeça. Ele, é mesmo? Eu pego a inchada assim, você fala, ixi, tô nos Jogos Mortais, né, no filme. Mas é isso, e às vezes as pessoas, algumas pessoas se frustram por não ter, e outras pessoas que às vezes têm vários dons se tornam soberbas, e ali elas acabaram que perderam tudo, porque elas são infelizes. O texto aqui é bem claro, bem-aventurado, ou seja, feliz os humildes de espírito. Então, se eu não sou humilde de espírito, eu posso ter alegrias por questões financeiras, por um monte de coisa, mas no fundo eu continuo sendo pobre e mal sucedido, infeliz espiritualmente. Exatamente, porque tudo aqui é buscado, né? Tudo que tá aqui nesse capítulo é buscado, né? Se você for ver lá em Gálatas, né? Fala sobre isso. Né, que nós temos que buscar os dons espirituais. Então tudo é buscado, né? Você quer, busca, mas tem dons que você não vai ter, né? Tem dons que você pode até querer ter, mas Deus não vai te dar. Exatamente. Porque tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio. Eu posso ser mansa e você não, né? Eu, na verdade, sou muito mais manso que a pastora, né? Então... Vamos buscar. Tô profetizando, deixa eu profetizar. Né? Amém. Né? Até a questão da paciência, né, pastora? Sim. A gente vê a paciência como algo fundamental, né? Tá ligado, né, a mansidão com a paciência, né? Geralmente uma pessoa impaciente, ela não é mansa. E uma pessoa que ela geralmente tem bastante paciência, você pode ver, ela é uma pessoa pacata, é mansa, é tranquilo, né? Então isso é muito bom. O texto que a senhora se referenciou aqui tá aqui em Gálatas, né? Aqui Gálatas 5:22, né? Fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, 23, né? Mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei, né? É muito importante, a gente tem que buscar, né, esses dons do Espírito, mas você pode ver que as pessoas, elas buscam os dons impressionantes, que são... Qual que é o dom impressionante? Uma pessoa que está falando em línguas ali, é bonito de você ver, apesar que algumas pessoas não creem no dom de línguas, né? Não creem que... Elas até creem que o dom de línguas ele é um dom idiomático, né? Com línguas humanas, não o que a gente crê de mistérios, língua dos anjos e tal, que é uma linha mais pentecostal, inclusive. Mas esses são os dons vistosos, como quando alguém está profetizando, essa pessoa profetizou e as que viram, elas ficam impressionadas com aquele dom e elas querem buscar aquilo, né? Para eles, aquilo ali é maravilhoso. Mas são dons vistosos. A pessoa está lá enferma, colocou a mão sobre a pessoa e foi curada. Nossa, eu quero esse dom.
E esses dons são importantes para a igreja, eles edificam a igreja, eles servem a igreja, é muito bom. Só que para que a comunidade seja coesa, aí a gente tem que pensar em Gálatas 5, 22 e 23, né? Que são esses frutos do Espírito. Né? A gente tem que encarar esses frutos do Espírito, desenvolver eles, não somente buscar os dons do Espírito, como está lá em Coríntios, mas que a gente deve buscar também os frutos, desenvolver esses frutos do Espírito, né? Que são dons menos vistosos. Quando você vê uma pessoa mansa na igreja, às vezes ela é até confundida como um preguiçoso. Isso aí é muito devagar e tal, tranquilo. Mal sabe, né? Muito tranquilo, né? O que a senhora pensa a respeito disso? Falando de mansidão ainda? Então, a pessoa que quando ela é mansa... dos frutos, né? A senhora pode... Então, um dos frutos. A pessoa quando ela busca uma mansidão é porque ela já viveu algumas coisas assim que ela sabe que ela precisa ter esse equilíbrio, né? Então, a mansidão ela vem porque você vai buscando e você vai aprendendo a ser mansa. Porque se você perde o teu controle, né? Se você passa muito à frente daquilo que acontece, você estraga muita coisa. Né? Você estraga muita coisa por não ter paciência, por não ter mansidão. Você estraga muita coisa. Então, é um dos dons que eu busquei. Foi um dos dons que eu busquei, foi a mansidão. Sempre muito tranquila, mas eu não era uma pessoa mansa. Né? Muito, assim, tranquila para algumas coisas. A panela voava em casa? Não voava, não. Mas não tinha autocontrole de algumas coisas, entendeu? E aí, quando eu entrei para o Evangelho, depois de um bom tempo ainda, eu comecei a buscar, Senhor, me dá mansidão. Eu preciso ser mansa, eu preciso ser mais tranquila, mais calma. Então, tem alguns dons que eu olho para mim quando eu leio, né, esse capítulo em Gálatas 5, eu vejo que eu tenho alguns frutos do Espírito, sabe? Eu vejo isso em mim. Aí eu falo, poxa, eu consegui pelo menos 3, né? 3 desses frutos eu tenho, né? Porque é necessário. É necessário porque senão a gente estraga muita coisa. E nós não estamos num tempo de estragar muita coisa, não. Nós estamos num tempo de reconstruir, de construção, né? De fazer as coisas crescerem, brotarem, principalmente dentro de nós. Né? Você vê que quando a gente busca o amor, por exemplo, né? Tem gente que fala assim, mas eu não tenho esse amor que a Bíblia fala. Você tem, você só não pratica ele. Mas você tem. Né? Você tem. Você só não pratica ele. Mas que nós temos esse amor, a gente tem. Sabe? E o amor não é só você dizer para uma pessoa, eu amo. Tem a prática. Né? A gente acha bonitinho quando a gente vê uma criança apaixonada por um bichinho. Né? Um cachorrinho, um gatinho, sabe? Um coelhinho. A gente vê que ela se apaixona por aquilo e ela pede tanto, porque o amor já nasceu. Né? Então, ela quer aquele bichinho porque ela já ama, sabe? E ela pega, ela põe roupinha, e ela dá banho, e ela põe para dormir na cama. Né? E é aquela coisa toda. Por quê? Porque não tem coisa mais linda do que o amor de uma criança por um bichinho. Ou pelo pai, ou pela mãe, ou pelo irmão. Né? Então, a gente busca essas coisas. Então, tem coisas que a gente olha assim, a gente fala assim, eu não tenho, mas se você for procurar lá dentro, você tem. Só que você tem que praticar. Aperfeiçoar também, de vez em quando, é bom. Né? Entendeu? Eu até achei interessante o exemplo da senhora citar o amor de uma criança por um animal, né? Porque, assim, eu não sei, vocês aí que estão ouvindo a gente ou assistindo a gente, o amor de criança... O nome diz tudo, é um amor infantil. E como que é um amor infantil? Principalmente por bichinhos, usando esse exemplo. Né? Muitas vezes a gente ama igual a criança ama um bichinho. Nos primeiros dias, ela tá lá empolgada, ela até põe o bichinho para dormir dentro da cama. E se o bichinho mijar na cama junto, não tem problema, fica quentinho, gostosinho, tá tudo legal. A criança, ela adora, gosta até do mau cheiro do cão, de repente. Não tem problema. Só que aí vai passando os dias... Vai crescendo. Aí a criança, ela vai começando de novo tem que pôr água pro cachorro. De novo tem que pôr comida pro cachorro. Né? A diaconisa Débora está ali no backstage. Dá um alô pro pessoal, diaconisa. Não, nesse volume vai aparecer, não. Tem que falar mais alto. Solta o grito aí, solta a voz. Boa noite. Paz e graça a todos.
Amém. Amém. Então, assim, né, é que eu tô falando que eu tô olhando pra ela, que ela tá... Acho que ela deve lembrar da Hillary, né, que gosta muito dos bichinhos, né? Então, assim, às vezes a gente tem que entender que o amor infantil ele é imaturo. Vai passando o tempo, conforme o compromisso ele tem que ser constante, o amor vai ficando mais, né? Vai vindo a irritabilidade. Ai, de novo, esse cão tá latindo de novo. Ai, eu vou ter que pôr água de novo. Ai, eu vou ter que pôr comida de novo. Nossa, mijou aí de novo, vou ter que limpar o cocô de novo. Sabe? E aí acaba que a pessoa vai largando o cãozinho, vai deixando pro pai e pra mãe cuidar, né? E a idade vai chegando. A idade vai chegando, porque às vezes o cãozinho vai crescendo, a pessoa vai, sabe? Então, assim, o grande lance do amor é a manutenção, né? E voltando aqui para o sermão do monte, né? O sermão da montanha, o que eu acho interessante nessa questão do amor... Cadê aqui? Quer ver aqui? O 6. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Esses limpos de coração, o versículo 6, não, eu falei errado, né? O versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Sabe o que é interessante? Que assim, você só pode fazer a manutenção desse amor, você só pode ter um amor adulto, um amor maduro, quando você é limpo de coração. Isso mesmo. Porque, pensa bem, a rotina desgasta, né? A rotina ela desgasta e às vezes uma coisinha assim, ó, é o suficiente para você. Ah, não amo mais. Não amo mais. Essas são pessoas imaturas, têm problemas graves com maturidade e elas precisam urgentemente acordar, né, para a vida. Porque, sabe, pastora, depois eu estava vendo até um documentário muito interessante que depois daquela revolução hippie, né, que as pessoas elas mais liberdade, mais isso, mais aquilo, automaticamente essa geração, né, se eu não me engano é a baby boomer, automaticamente, pastora, a taxa de divórcios cresceu assim de uma maneira absurda. Por quê? Vieram liberdades, vieram uma geração mais imatura, veio uma geração despreocupada com os valores constantes, onde algo quebra eu jogo fora, né? Geração mais fast food. Então, acaba que se perdeu esse zelo por fazer a manutenção das coisas, por reparar as coisas, né? E o nosso coração ele se tornou frágil. Qualquer coisa nos magoa ao ponto de a gente falar não amo mais, não quero mais, tô fora. Sabe que... Exatamente isso. Né? E eu acho muito interessante essa questão que a senhora citou, né? Do amor da criança. A gente precisa ser... à primeira vista, né? Essa paixão é importante, mas a gente deve manter sempre o amor, né? Cada dia, essa manutenção do amor. Certinho. E liga até com 9, né, pastora? O que a senhora tem a dizer acerca desse versículo 9? Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Não tem coisa melhor do que você ser um pacificador, né? É outra coisa também que eu vejo como um princípio, sabe? Uma regra que a gente precisa aprender a ter, né? Porque o pacificador, ele também ganha muito sendo pacífico e fazendo ponte, né? É aquela coisa assim de você ver algo acontecendo e você ir lá e pacificar, né? Ir lá e conseguir consertar aquilo, né? Não remendar, sabe? Mas de um jeito assim que você sabe que não vai acontecer nada de errado. Por quê? Porque uma situação, vamos supor, dizem por aí, né, que briga de marido e mulher, ninguém se mete a colher, né? Se mete sim, sabe? Se mete sim. Porque é muito ruim quando você vê um casal brigando muito e você mora no mesmo quintal, ou você é um vizinho, ou você está vendo aquela situação. E antes que aconteça alguma coisa muito grave, você vai lá e intervém naquela situação, sabe? Aí você põe um de um lado, o outro do outro, fica lá no meio e tenta passar uma segurança, e tenta passar algo assim que eles olhem e falam assim, peraí, é melhor parar mesmo com isso, né? É melhor parar mesmo com isso antes que aconteça uma coisa mais séria. Então, quando você pacifica uma situação, você ganha.
Verdade. E as pessoas ganham também. Eu já fiz muito isso, sabe? De ver coisas acontecendo assim, pastora, vem aqui, tô indo. Tô indo. Chegou na porta, o Raider tá voando assim, ó, fazer uma Matrix. De sentar mesmo no meio, sabe? De sentar mesmo no meio e ter que ir debaixo de chuva, sabe? Assim, de sair mesmo de casa e para poder ajudar, né, aquilo amenizar, sabe? De fazer com que as pessoas elas consigam sentar e analisar alguma coisa daquilo que está acontecendo e você conseguir fazer essa ponte, né? Pacificar uma situação é muito gratificante, né? Isso devia ser regra, sabe? Não deveria ser tomado como isso que eu acabei de falar, né? Em briga de marido e mulher, ninguém se mete a colher, né? Isso é em toda situação, não é só nisso. Em toda situação que você vê que está ruim, você vai lá e, com o teu jeito, né? Você vai lá e ajuda a consertar aquela situação. Pacificar aquela situação. Esse termo que a senhora usou, né? Que os pacificadores são construtores de pontes. Isso é maravilhoso, né? Porque geralmente só a guerra quando dois corações estão separados, estão em conflito, né? E pode então vir por aqui. A diaconisa Débora, ela não quer aparecer nas câmeras. Aqui, pastora, para a senhora. E eu acho muito interessante. Eu acho muito interessante esse termo, né? Porque o que é uma ponte, se não ela ligar dois lugares que naturalmente não podem estar ligados? Porque tem um precipício. Tem um precipício entre eles. Então a ponte nada mais é do que um artifício que ajuda a ligar dois ambientes, dois lugares que naturalmente eles não estariam ligados. Então os pacificadores são aqueles que conseguem ligar dois corações, né, que são totalmente distintos, que estão em lugares distintos, ele faz essa ponte. E o pacificador, ele o faz com o Evangelho de Cristo. Né? Então, isso é maravilhoso, né? Maravilhoso. Por isso que aqui diz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Isso é forte, né? Uau. Porque eles serão chamados filhos de Deus. É que nem quando Jesus ele estava ali, né, que chegou aqueles soldados para prender Jesus e Pedro puxou da espada, né, e foi lá e cortou a orelha daquele soldado de Malco, né? E Jesus foi lá, pegou a orelha, limpou, né? Eu creio que ele limpou, foi lá e colocou no lugar e falou: Pedro, não é assim que se faz. Né? Então Jesus ele já foi lá e pacificou, porque já pensou se todos os discípulos fossem entrar naquilo, ia ser uma confusão. Que tem uma passagem que ele fala, né? Quantas espadas temos e tal, ele fala a quantidade e fala, já basta. Né? Então é assim, né? Então a gente procura pacificar alguma situação, todos nós deveríamos ser assim, né? Não comprar guerra, mas em paz, né? Pacificar algumas situações, porque vale a pena. É verdade. Bom, pessoal, nós estamos aqui fazendo essa leitura do texto, né? Espero que vocês tenham gostado, né? A gente é um primeiro teste aqui, basicamente, do nosso podcast. Né? Então, estamos resolvendo algumas questões técnicas, temos um pequeno ruidinho aí de fundo, mas com bastante paciência. E o mais importante é o conteúdo, a gente vai melhorando a cada dia, tá bom? E se você gostou desse vídeo, né, desse podcast, por favor, deixa o seu like para ajudar a gente, tá bom? Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, porque a gente sempre vai procurar estar trazendo conteúdos para abençoar a sua vida, para edificar a sua vida, para fortalecer a tua fé, tá certo? Então é isso, pessoal. Se inscreve no canal AutoStube, tá bom? Eu também tenho um outro canal que se chama Pastor Clayton Francis Devocionais, tá bom? Então procura lá que tem vários vídeos interessantes para você, tá certo? Pastora Cláudia? É isso aí. Bora lá, né? Fazer a vontade de Deus e que depois desse venham outros. Amém. Muitos outros e muitos outros e muitos outros. Para a glória de Deus. Amém?
Então a gente conta com a sua audiência, tá certo? Sim. Então, até uma próxima. Deus abençoe a todos. Se você puder curvar a sua cabeça nesse instante, nós gostaríamos de fazer uma oração por você. Talvez você esteja num lugar que não dá para você curvar a cabeça, então apenas se concentra e ore conosco se você conseguir, tá certo? Senhor Deus, Pai santo e maravilhoso, Deus, nós te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de te louvarmos e te agradecermos, de podermos fazer isso por meio desse podcast. Que a tua mensagem seja espalhada, Senhor, em todos os meios possíveis, meu Pai amado. E eu senti falta, Senhor, de um podcast, Pai amado, desta igreja, um podcast, Pai amado, onde a gente possa expressar aquilo que o Senhor tem nos ensinado a cada dia, Pai. Toma em tuas mãos os membros da Igreja de Atos Jardim Secreto. Toma em tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, todos os inscritos do Atos Tube. Toma em tuas mãos os inscritos do meu canal, Cleiton Francis Devocionais. Toma em tuas mãos, Pai amado, em nome de Jesus, a vida da minha pastora, Senhor, que é a hoster comigo, Pai, a anfitriã junto comigo. E assim, Pai amado, que com os próximos convidados que vierem participar com a gente, meu Deus, que o Senhor possa, Pai amado, usá-los, ó Pai, para nos edificar e para edificar essa audiência em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe você. Até uma próxima. Fiquem na paz. Tchau, tchau.